A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, obreiros e pastores. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para ti, para nós, para o mundo, para as nações. Esta é a palavra de Deus pregada com amor de Deus. Deus, bom dia. Deus abençoe meus vizinhos, meus amigos. Então, nós vamos orar, vamos ler primeiro a palavra de Deus, 1 Pedro 3, do versículo 18 a 22, fala sobre o amor de Deus e a sinceridade de Deus para com as almas. Amém? 18. Pois também Cristo morreu, uma vez única, vez pelos pecados do justo, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esta é a tua palavra, Pai. Abra minha mente, o meu coração e abra a mente das pessoas. Coloca a palavra nos meus lábios, Senhor, para que no abrir da minha boca o Espírito Santo flua aos corações a palavra de Deus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, no dia 4 de outubro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus, que Ele fez a sua imagem e semelhança. Vamos meditar na palavra de Deus, a prática do bem de nosso Deus para conosco. Pois também Cristo morreu. Cristo, Filho de Deus, morreu. O justo morreu uma vez, uma única vez ele morreu, pelos pecados, o justo pelos injustos. Cristo Jesus morreu uma única vez, o justo pelos injustos, pelos homens do mundo inteiro. As injustiças cometidas por nossa realidade, o nosso antepassado, desde Adão até a morte de Cristo. Cristo veio, sendo ele justo, e morreu uma única vez, o justo pelos injustos. Não quer dizer que depois da morte dele não continuou o mundo praticando a injustiça, mas todos aqueles que praticam a injustiça, se meditar na palavra de Deus, no versículo 18, que Cristo morreu uma única vez, o justo morrendo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Um justo morreu pelos injustos. Qual era o propósito? Conduzi-lo, esse povo, a Deus, Pai Criador. Mortos sim na carne,
mas vivificado no Espírito. Ele disse: eu descerei, morrerei pelo homem injusto da face da terra, a fim de conduzi-lo de volta ao Criador, ao Pai. Morto na carne, mas vivificado no Espírito. Isto aqui tem dois sentidos. Morto na carne, hoje, aquele que aceita Jesus tem que considerar-se morto na carne, para os desejos, para a vaidade. Aquele que matava não mata mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais, porque o morto não reivindica as suas ações. Aquele que odiava não odeia mais. Aquele que corria atrás de posição não corre mais, porque agora ele vive em espírito. A carne morreu, o direito de jeito morreu, o direito de defesa morreu, mas vive em espírito para Deus. O segundo ponto de vista está falando de alguém que morreu sem salvação por não ouvir a palavra do pregador chamado Noé. Ele recebeu a instrução de Deus para fazer uma arca. Ele recebeu a palavra que viria um dilúvio sobre a terra. E durante o tempo que ela construiu essa arca, ele anunciava o dilúvio que acabaria com a humanidade. Mas ninguém acreditaram, ficaram-se rebeldes. Veja que o pecado do povo não foi só não aceitar. A rebelião do povo era tão grande, a maldade, que Deus se arrependeu de ter feito o homem e tudo que ele fez na face da terra. E ele preparou para exterminar toda a criação. Mas olhando do céu, ele encontrou um homem chamado Noé, que temia Deus, que orientava a sua família. Ele não tinha filhas, ele só tinha 3 filhos e ele e a esposa. Mas ele era um firme sacerdote. E Deus chamou, desceu do céu, porque Deus é tão humilde, ele poderia mandar vir buscar, ele desce. E Deus falou com Noé: prepara, faz uma arca que eu vou te dar as medidas e a condição, porque vai vir um dilúvio sobre a terra e vai morrer todo o ser humano revivente. Fazendo a arca, você vai colocar os animais que eu determinar. E aquele que entrar na arca, você e a sua casa serão salvos, e todos, se alguém entra, pregue, se alguém aceitar, e ninguém aceitou. Porque eu quero vos dizer, meus amados, só um justo, amoroso, sincero, humilde, que ama a alma do homem, pode dar a sua vida nas mãos de homens insensatos, sofrer como ele sofreu e morrer crucificado como um marginal qualquer, dos piores. Ele sendo justo, pelos injustos, até por aqueles que estavam crucificando, ele estaria morrendo. Qual a diferença? Porque Jesus Cristo já morreu uma vez, ou seja, a segunda morte não é para Jesus. Ele não pode mais morrer. Por que você ou eu está matando Jesus Cristo no coração de alguém, na mente de alguém,
duvidando. Quem tocar em Jesus Cristo não pode ter perdão. Porque Jesus Cristo fez, o qual, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quais são os espíritos que estavam em prisão? Desde de Adão, de Caim, até o dilúvio, não tinha vindo salvação. Morreram aqueles que não aceitaram, não obedeceram à voz de Deus. Morreram e estavam em prisão. Toda a nação, até Jesus Cristo, o mundo inteiro estava em prisão. Esses espíritos do mundo diluviano estavam em prisão. E Deus não julgará ninguém sem pregar o evangelho do arrependimento. Por isso teria que alguém entrar nas prisões, no inferno, no Seol, aonde estiver, para pregar a palavra. Aqui é o segundo sentido. Primeiro, morto na carne, vivificado no espírito, para nós, a igreja. Temos que estar morto na carne e vivificado no espírito. Ali, para os espíritos, está pregando a palavra que poderia salvá-lo, porque eles não receberam o evangelho. Porque a palavra de Deus veio por Jesus Cristo. Antes do dilúvio, Deus falava pessoalmente, como falou com Caim quando matou seu irmão. Deus falou com Moisés, com Noé. Deu ordenança. Mas Deus não disse: aquele que crê será salvo. A salvação viria, porque Deus daria mais uma temporada para nações crescerem e voltares a fazer aquilo que desagradava a Deus, segundo os desejos deles. E no meio desse povo mau, vem Jesus Cristo e morreu. Ele, o justo, pelo injusto. Após matarem ele ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou e o enviou para pregar aos espíritos que estavam em prisões, desde o espírito de Caim, todos, de Adão até Cristo, todo espírito que estava em prisão, ouviram a palavra, porque segundo aqui, ainda que vocês foram julgados, segundo o homem, segundo a carne, foram condenados, foram mortos, mas vocês têm direito de ouvir a palavra, porque eu vim para salvar. Eu vos tiro daqui aqueles que quiserem se arrependerem, entrará no paraíso. Então, quantas pessoas serão julgados no dia do Senhor, que estava lá, no dia que Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitado, e que chegou até lá, onde estava em prisão, para pregar o evangelho, pregar o espírito que estava em prisão. Quantas almas nós vamos encontrar lá com Deus? Eu estava morto por causa do pecado de Adão, mas
Jesus Cristo foi lá e me ensinou para mim a palavra. Me enviou o Espírito Santo e me perdoou os meus pecados. Mas agora eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você é crente. Você que hoje é macumbeiro, que você que peca, que rouba, que mata. Todo mundo, se você nunca ouviu a palavra de Deus, não é por falta da palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser pregada por ganância, por vanglória, por contenda. Mas o que importa é que você ouviu a palavra de Deus. Quem está pregando a palavra pode ser contencioso, mas a palavra é de Deus. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas da água, os quais, no outro tempo, está falando dos espíritos, do outro tempo, os quais, no outro tempo, foram desobedientes. Está entendendo? Foram desobedientes quando a longanimidade de Deus. Eu falo muito, meus amados, sobre o amor, sobre a longanimidade do Pai para conosco, para com a sociedade, para com o mundo. Só entraremos na perdição se formos rebeldes mesmo, porque o nosso Deus é longânimo. A palavra de Deus nos é revelada a cada dia. Minha irmã, se ontem você tinha ira contra a irmã da igreja, se até ontem você falava do seu pastor, do seu irmão que tem o mesmo espírito que você, ainda que ele seja fraco, ainda que ele erre, mas você também está errando. Você não está orando por ele, não está chamando ele para conversar e dizer, irmão, irmã, me diga por que eu estou ouvindo isso do irmão ou da irmã. Irmão, minha irmã, você está escandalizando a obra de Deus. O que aconteceu? Se esse irmão parar e disser para você o motivo que aconteceu e você entender que ele errou, chama atenção com carinho, mostra para eles que Deus é longânimo para perdoar, que ele volte atrás, se perdoa, peça perdão ao Senhor, se humilha para não ir ser preso com os espíritos desobedientes. Mas se ele te der explicação e você entender que ele não fez por mal, ore por ele e diga para ele, meu irmão ou minha irmã, a sua intenção foi boa, mas o ser humano é maldoso. Aproveitou da sua intenção, da sua bondade, da sua simplicidade para te acusar de alguma coisa. Eu vou orar por você. Não vire as costas. Está entendendo? Quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, nos dias de Noé, quando esses espíritos foram desobedientes, e o espírito desobediente, eles não bateram em Noé, eles humilharam Noé, desobedeceram a voz do homem de Deus, ignorando. Por isso que eles, na rebeldia deles, não ajudaram na arca, não entraram na arca. Enquanto se preparava a arca, nos dias de Noé, eles foram
rebeldes, a longanimidade de Deus, quando ele preparava a arca. Nos dias de Cristo, é como nos dias de Noé, nos dias de Abraão, enquanto Deus, mansamente, humildemente, longanimamente, usava os profetas, falava com a nação de Israel sobre o Messias, sobre o Filho de Deus, sobre o perdoador do pecado. Os corações deles endureceram, rebeliaram-se contra a palavra dos profetas. Chegou o tempo da igreja, o Espírito Santo foi lançado. Jesus Cristo foi pregar para eles. Muitos se arrependeram. Sim, está pregando o Evangelho. Mas nós agora, a igreja recebeu o Espírito Santo. O homem que está lá fora matando, roubando, mentindo, prostituindo, usando de má fé, estuprando. Se ele não ouvir a palavra de Deus, não voltar atrás, não se arrepender, não pedir perdão na longanimidade de Deus, ele não tem uma segunda vez para ouvir a voz de Jesus Cristo quando estiver em prisão, porque Jesus Cristo morreu uma vez só e foi ressuscitado. Está nos céus e ele tem anjos e potestade sujeito a ele. Então, enquanto se preparava a arca, na qual pouco, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Quando se preparava a longanimidade de Deus, quando se preparava a arca, a saber, através da qual só 8 pessoas foram salvas. Deu uma boa consciência. Só 8 pessoas foram salvas, a qual figurando o batismo, agora também vos salva. O batismo foi figurado lá na arca. Quando as pessoas entraram na arca, figurava-se o novo nascimento. Figuravam, veja bem, salva através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. Está entendendo? Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo morreu, foi ressuscitado, foi levado para pregar o Evangelho aos espíritos em prisão, aos quais, após do dilúvio, que só 8 almas foi salva das águas, que hoje figura o batismo. Aquele que crer e for batizado, aquele que crer na palavra de Noé entra na arca, serão salvos do dilúvio. Veja que os animais não precisam pregar. Deus enviou os animais até Noé. Ao homem foi pregado cerca de 100 anos ou mais, até Noé acabar de fazer a arca
ele estava falando do dilúvio que vinha acabar com a nação, com toda a terra. Foi pregado. Todo homem, toda mulher tinha o direito de voltar-se atrás e falar: eu não quero morrer afogado. Eu quero um lugarzinho na arca que eu vou trabalhar. Eu quero obedecer a Deus. Hoje, se pregamos o Evangelho, eu prego o Evangelho por amor a Cristo, por amor às almas. Não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar posição, não é para ser chamado de pastor. Pastor foi a bondade de Deus que me fez pastor. O que eu quero falar, quero fazer, é que o Espírito Santo possa acolher o coração dessa irmã, desse irmão, porque em breve Cristo, se não vem buscar a igreja, ele vem me chamar. Estarei dormindo, aguardando a hora do arrebatamento da igreja, do cumprimento das profecias, cumprimento da vontade de Deus. Estarei dormindo, e os meus dias, as minhas obras me seguirão. O que eu estou preocupado, quais são as minhas obras aqui? Será que eu tenho crido na realidade? E nesse batismo não é para remoção de misérias, porque quando aceitamos Jesus, Ele nos perdoou. Mas esse batismo é negação de uma boa consciência para com Deus. Eu quero ter uma consciência diante de Deus, que eu sou falho, eu sou um pecador, e eu erro, e erro muito, mas eu nunca apresentei a Deus um culpado pelo meu erro, senão eu mesmo. Eu nunca apresentei a Deus o porquê da minha fraqueza. Eu não tenho motivo para apresentar essas coisas a Deus. Se eu errei, é minha fraqueza. Esse pecado ficará comigo. Chegarei diante de Deus para pedir perdão pelos meus pecados. Para ter uma boa consciência diante de Deus que eu sou falho, mas que a misericórdia dele é sobre mim. O amor dele é que não me deixa ficar aqui na terra no dia do arrebatamento, ou não me deixar na sepultura no momento de tocar a última trombeta. Ele vai me chamar pelo meu nome. E o desejo que eu tenho é ganhar as almas. Essas irmãs, esses irmãos, quantos desviados da igreja, quantos que não aguentaram o peso da cruz, as afrontas, perseguições, as necessidades. E quantos que as pessoas falam é fraco, não tem firmeza. A Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Isso é trabalhar para Satanás. Eu trabalho para Deus. O anjo do Senhor foi por 2 vezes falar com o profeta. E você, meu irmão, é um profeta de Deus. Você, minha irmã, é uma profetisa de Deus. Você é um pregador da palavra. Você é uma pregadora da palavra. Você é um homem que impõe as mãos nos enfermos e expulsa as enfermidades. Você é uma mulher que tem autoridade para expulsar os demônios e as enfermidades. Por isso, Satanás trabalha para diminuir a sua fé. Por que você saiu da igreja, meu irmão? Qual foi o mal que Jesus Cristo te fez a você e a família?
Se você falar que Jesus Cristo errou contra você e contra a sua casa, eu vou conversar com Jesus. Porque o Jesus que eu conheço, que se fez conhecer a mim, para mim, ele não humilha ninguém. Ele está pronto, é longânimo, é paciente. Ainda que eu erro, ele é longânimo, espera eu me consertar. Então, na inconstância para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, esta é a vontade, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência, meu irmão e minha irmã, para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a palavra que você, minha irmã, você, meu irmão, tem que se apegar. Porque o versículo 2 fala, o qual, depois de ir para o céu, veja que ele veio, sofreu, foi perseguido, pregou, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, deu vista aos cegos, levantou os paralíticos, expulsou os demônios de homens e mulheres importantes para Deus. Após fazer todas essas obras, o mundo rebelde mandaram matar. E o matar como um marginal perigoso. A morte de cruz era para os piores homens daquela época. Levaram ele, colocaram coroa de espinho, espancaram, chicotearam a noite toda, a manhã toda, e após do meio-dia levou para uma cruz e ele levou o instrumento da sua morte nas costas, levando chicoteada. Lá ele foi pendurado. Depois de fazer tudo isso, mas faltava ele fazer alguma coisa. Se ele tivesse morrido ou continuado vivo e morresse como os normais, era mais um profeta de Deus. Era mais um homem que falou a palavra de Deus e a salvação não tinha chegado. Agora ele vai ter que fazer a parte mais difícil. Ele vai ter que ir onde está o seu espírito em prisões por garra de Satanás, para pregar. Após ter feito tudo isso, agora ele foi, depois de ir para o céu, depois de ser ressuscitado, está sentado, está à destra de Deus, ao lado direito de Deus, à destra de Deus, ficando-lhe subordinados, veja bem, anjos passaram a ser subordinados a ele, e potestades e poderes. Você imagina o poder que Jesus Cristo tem. Quem foi subordinados a ele? Anjos celestes. Anjos. Potestades dos céus. São coisas que não podem entrar na minha mente, no meu coração, na minha vista. E poderes, não é um poder, só é poderes. Tudo está subordinado a ele. Então, se hoje eu ignorar esta palavra, eu errar, reconhecer o meu pecado, minha miséria,
e pôr a boca no pó, ele é longânimo como o Pai era longânimo. E vai me perdoar. O meu problema hoje é porque eu não quero chegar diante de Deus como um soldado manga lisa, que não tem divisa. A divisa para o crente, para a crente, são as obras boas, o aconselhamento, as orações pelas irmãs, pelos irmãos, pelos pastores, as visitas para os enfermos, para os órfãos, para as viúvas, para os presos, a contribuição para os necessitados, não deixar, ter um coração, uma consciência tranquila ao deitar o travesseiro, que mais um dia não matei ninguém. Errei, porque eu sou falho, mas eu não matei. Será que eu deixei a escandalizar com alguém das minhas palavras? Isso é policiamento que eu tenho que fazer em mim. E quando eu estou me policiando, já estou vendo se eu não pequei. Não fiz coisa contra o irmão, contra a irmã, que entristeceu o Espírito de Deus, ou a irmã ou o irmão. E já vou pedir perdão para a irmã, para o irmão e para Deus, e a partir de amanhã eu não faço. Porque às vezes, na nossa simplicidade, sei lá, na nossa maneira de falar, nós achamos que amamos tanto o irmão ou a irmã que uma palavra pode ser motivo de sorriso, de alegria, né? E não de tristeza para o irmão e para a irmã. E às vezes a irmã, o irmão, se ofende com uma palavra, com a maneira de falar. Você pode falar, minha irmã, alguma coisa com todo o carinho, com todo o amor, com a simplicidade. Não quer dizer que o outro irmão ou irmã vai receber com a mesma simplicidade. Ele pode ter malícia, ela pode ter malícia, e pode trocar a sua palavra por outras. Coisa boa é nós termos liberdade no espírito de conversar com o nosso irmão, com a nossa irmã, e o mesmo poder falar o mesmo conosco, entendeu? O qual depois de ir para o céu, ele está sentado à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Não é um anjo só. Anjos é no plural, potestades é no plural, poderes é no plural. Então, todo o poder, Jesus Cristo afirma que a ele foi dado no céu e na terra. Jesus Cristo me chamou para pregar o Evangelho. E eu quero dizer para a igreja, para os irmãos, para as amigas, para os amigos, aquele que hoje ignorar a Deus, ignorar a palavra do Espírito Santo, não tenha outra oportunidade de ouvir a voz de Jesus Cristo aonde está preso. Porque Jesus Cristo já foi pregar para aqueles antes da sua morte, todos que pecaram antes da morte de Cristo, até a sua ressurreição, e foram lançados lá na prisão dos espíritos, até o momento de ele entrar ali para pregar, tem liberdade e oportunidade de se arrepender e ser salvo, porque Deus não tem prazer na morte. Veja bem, um ladrão foi crucificado, pagou o preço na carne, mas no espírito ele não conheciam a salvação. Jesus Cristo pregou ao espírito:
Se esse espírito se arrependeu dos atos e aceitou e clamou, ele será salvo. Agora, após Jesus Cristo, ele enviou a palavra e o Espírito Santo. Então, todo mundo hoje, antes de Cristo, não era pregada a palavra da vida eterna para ir morar no céu. Depois de Jesus Cristo, é pregada uma palavra que aquele que crê e for batizado será salvo e morar no céu. A única coisa que tem que a igreja fala, uma vez salvo é salvo. Não, eu não estou salvo, serei salvo. É a palavra que fala, serei salvo, se eu permanecer até o final, reconhecendo as minhas fraquezas e confiando na longanimidade e na misericórdia de Deus Pai. Eu serei salvo naquele dia da ira futura. Estarei na eternidade com Cristo. Entrarei e sairei na porta. Estarei no lugar onde teve Adão, a irmã, onde esteve Eva. Aonde estiver o casal, ali nós estaremos, na eternidade. Porque no céu de Deus é para Deus e os anjos. Meus amados, o Espírito Santo de Deus está dizendo para a igreja, santificai-vos e buscai ao Senhor, porque Deus é muito maior do que o nosso pensamento, do que nós imaginamos. Ele é muito mais santo do que nós podemos imaginar. Ele é maravilhoso. Ele tem muito mais poder do que nós podemos imaginar. Por isso que, veja bem, eu como filho de Deus, eu não temo a morte. Eu temo as minhas fraquezas. Por isso, todos os dias eu peço ao Senhor, me perdoa. Eu não vejo enfermidades incuráveis, porque Jesus Cristo é poderoso. Todo poder ele foi dado. E disse, operando Deus, quem impedirá? É algo impossível para Deus? Não. Então, amados, hoje, dia 4 de outubro de 2025, um sábado, eu quero dizer para minha irmã, para meu irmão, que Deus te ama em Cristo Jesus e quer te dar liberdade, quer te salvar, quer te dar vida eterna, quer te aguardar lá na glória. Não pequem, e se cometer um pecado, confessa e deixa, porque alcançará a misericórdia. O Espírito Santo mora no seu coração, nos seus olhos, nos seus lábios, nas suas mãos, na sua cabeça, nos seus pés, no seu corpo, nos órgãos do seu corpo. Então, quando você tem o desejo de fazer algo que não é humanamente legal, você está pecando contra o Senhor. E Ele quer você com alma, corpo e espírito, da cabeça à ponta dos pés. Os seus cabelos, seu corpo, seu olhar, sua beleza, nossas, são todas do Senhor. O poder que você almeja está nas mãos do Senhor. As divisões, os dons que você busca estão nas mãos dele. Mas ele só dá a quem ele confia. Por quê, minha irmã? Por que, meu irmão, você não recebeu do Senhor ainda o dom da cura, o dom da revelação, o dom da profecia, o dom da visão, o dom dos milagres, o dom da fé, o dom do amor? Porque você quer essas coisas para se exaltar. Mas coloca Jesus na frente. Se você pôr as mãos nos cancerosos e ele for curado, olha para dentro de você e diz, não foi eu quem fiz, foi Jesus.
Deus vai te usar como canal de bênção. Hoje eu estarei orando, porque hoje é um sábado. Eu sinto da parte de Deus que Deus tem urgência em curar pessoa que está triste, pessoas que está abatido, pessoa que serve a Deus e a enfermidade está assolando. Mas hoje Deus disse que se você crê que o Deus que você prega, quando você levanta as mãos, você glorifica, Ele é poderoso para abrir as vistas do cego, sem duvidar. Hoje você vai ver. Se você crê que Jesus Cristo é poderoso para levantar um paralítico que desenganado, sem duvidar no poder dele, hoje você vai levantar e andar. Se você crê que o Jesus Cristo é poderoso para colocar rins novos em você, sem duvidar, hoje você vai levantar com rins novo. Seu coração, a pressão, o diabetes, toda enfermidade que a medicina não pode curar, as pragas. Se você crê num Deus que nada é impossível para Ele, sem duvidar, eu vou orar. E hoje, Jesus Cristo vai te curar. Ao você ouvir essa live, quando eu estiver orando, você esteja com as mãos no seu coração, que eu não sei onde é a sua enfermidade, a enfermidade que está assolando você. E Jesus Cristo vai te restaurar e vai ser curado. Estarei orando e o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória, essa irmã, Senhor, que está com câncer, Senhor, neste momento, Pai, se ela crê, Pai, liberta ela desse câncer agora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Essa irmã que está cega, esse irmão que está cego, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, devolve, Senhor, a visão para essa mulher, para esse homem. Pai querido, esse paralítico, essa paralítica, em o nome do Senhor Jesus Cristo, se ele crê, devolve, Pai querido, as pernas, ele põe em pé. Pai querido, esse irmão, essa irmã, que faz hemodiálise, Senhor, aquela irmã que está com problema nos rins, nos fígados, Senhor. Ó Deus, que está com diabetes, colesterol. Ó Pai, se crê no poder da Tua palavra e na oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, entra nesse coração, nesse corpo, cura, coloca um coração novo, coloca um sangue novo, rins novo, toda parte do corpo, Pai, restaura o problema nos nervos, nos ossos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai querido, essa igreja, Senhor, que prega a cura divina, Pai, se estiver na Tua presença, faça um milagre na vida do povo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aqueles que creem, meu Pai, Jesus, salva as almas, perdoa os pecados, salva essa nação, salva esse mundo. Meu Pai querido, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é poderoso, Pai amado e querido. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca tuas mãos poderosas, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, qualquer enfermidade, qualquer seta maligna, pessoas desviadas, eu ordeno uma cura e libertação. Salva, Senhor, esse macumbeira, esse macumbada. Salva o traficante, o passador de droga, o adulto, a prostituta, o afeminado, a lésbica, o estuprador. Salva, Senhor, o presidente, o governador, deputados estaduais e federais, Senado, juízes, Senhor. Salva o prefeito, salva os seus vereadores. Salva, Pai querido, essa nação. Salva, Senhor, o mundo para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus querido, abençoa a igreja na face da terra. Abençoa os pastores, Pai. Abençoa meu pastor, abençoa a igreja, eu me congrego. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço, Papai, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Pai, guarda a minha família, abençoa minhas filhas, meus filhos, meus netos, minha neta.
meus dias. Salva, Senhor, a minha família. Abençoa minha esposa, cure toda enfermidade. Quanto a mim, estou entregue nas tuas mãos. E a paz do Senhor Jesus. Amém.